Vamos falar agora sobre o Chroma Key. Muitos de vocês, com certeza absoluta, já viram isso acontecer, mas podem, nesse momento, ainda não estar ligando o nome à técnica que vamos falar. O Chroma Key é muito utilizado em cinema e televisão e que utiliza o famoso fundo verde ou azul. É isso mesmo, essas duas cores são as mais utilizadas para a utilização do Chroma Key. Essa técnica permite que você, enquanto editor, substitua o fundo de uma cena desde que ela esteja utilizando esse fundo verde ou azul. Isso pode te dar um dinamismo muito grande no processo de criação, levando em consideração que você pode colocar o seu personagem em qualquer lugar e em qualquer situação. E é por isso que o cinema usa e abusa dessa técnica para valorizar ainda mais as suas produções. Como eu disse, a TV também usa bastante esse recurso e é o que vamos aprender agora. Parece ser muito complicado e para determinadas situações realmente pode ser, mas a técnica inicial é muito simples e vou te ensinar de uma forma bem rápida e objetiva. Vamos à nossa aula. Prosseguindo então aqui com a nossa aula, eu tenho um vídeo aqui na minha timeline e esse tipo de vídeo você encontra com facilidade no YouTube. Basta você digitar vídeos green screen, tela verde, você encontrará diversas opções e aí pode fazer o download para trabalhar e fazer os seus testes aqui no Adobe Premiere. Eu preciso apenas mencionar algumas diferenças. Nesse caso, você vê que o meu fundo verde ele é inserido digitalmente, então eu não tenho nenhum problema em relação à iluminação. Guarde isso, pois essa informação faz toda a diferença. Quando o fundo é inserido digitalmente, eu tenho um verde totalmente uniforme, ou seja, o verde que está nessa ponta aqui é o mesmo que está aqui nessa outra ponta ou que está no meio. Enquanto que quando você grava com um tecido e depende de uma iluminação para deixar o seu fundo pronto para receber o efeito, pode ser que a luz incida um pouco mais em cima e os tons de verde fiquem um pouco diferentes em determinados locais da tela. Isso faz diferença, porém o Adobe Premiere tem alguns mecanismos de configuração que podem minimizar essa questão e ainda assim deixar o seu trabalho profissional. Mais uma vez, quando o fundo é inserido digitalmente, eu tenho uma uniformidade de cor, o que me ajuda muito no processo de aplicação desse recurso. Bom, vamos lá. Eu tenho então aqui uma ponte, eu vou dar um play. Você vê que é um movimento contínuo, né? Como se eu estivesse dirigindo um automóvel e andando aqui na direção do final da ponte, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse vídeo, vou clicar e arrastar para a track de cima, deixando a track de baixo vazia. Por quê? Porque eu tenho um outro vídeo, vou arrastá-lo, chamado Sunset, vou até colocar um pouco mais à frente, para que você veja que é um vídeo aqui de uma paisagem, de um movimento natural do pôr do sol, ela vai escurecendo. Entretanto, quando eu jogo o Sunset, que é esse vídeo, para baixo do vídeo que tem o Chroma Key, eu não consigo vê-lo, obviamente. Você sabe que o Premiere trabalha com tracking sobre tracking. O que está em cima prevalece em relação ao que está embaixo. Apenas uma observação, esse vídeo Sunset eu baixei no site do pixabay.com, que você pode acessar para fazer download de vídeos de qualidade para seus testes. Então ok, vou colocar o Sunset embaixo e vou clicar em Effects. Na aba Effects, vou digitar Ultra e localizar dentro de Key, em Video Effects, o efeito chamado Ultra Key. Vou clicar e arrastar para o vídeo que tem o fundo verde. Agora aqui na aba Effect Control, eu tenho então o Ultra Key e você vai localizar em Key Color, uma paleta de cores, para que eu escolha a cor, no caso o verde, porém eu posso utilizar o conta-gotas. Clicando no conta-gotas eu posso ir até a minha cena e clicar na parte verde. Veja o que acontece. Quando eu faço isso, automaticamente já consigo ver o meu vídeo que está embaixo, porque tudo que está em verde fica como se estivesse com uma transparência, o que me permite ver o que tenho na parte de baixo. Quando eu dou um play, note que eu já tenho uma cena bem interessante para que eu pudesse usar aí dentro das minhas produções. Veja bem, eu vou ressaltar mais uma vez a questão do fundo verde digital. Aqui ao lado esquerdo em Effect Control, dentro do efeito Ultra Key, eu vou rolar um pouco a tela mais abaixo, eu tenho ainda algumas opções que me permitem melhorar esse recurso desde que isso seja necessário, que são as abas Mate Generation, Mate Cleanup, Spill Suppression e Color Correction. Observe aqui em Output que a opção Composite
Composite está marcada como padrão. Clicando no drop-down, eu ainda tenho Alpha Channel e Color Channel. Vamos colocar em Alpha Channel. Observe que tudo que estava em verde agora está na cor preta. Isso me ajuda muito quando eu estou trabalhando com o processo de iluminação em cima de um tecido verde. Quando eu faço isso, normalmente eu consigo ver os pontos que estão diferentes, o que me ajuda muito no processo de acerto, de ajuste para que meu trabalho fique bem feito. Por enquanto ainda não vamos mexer nessas opções, porque com o fundo digital, vamos voltar a Composite, eu já tenho um resultado muito bom. O que eu poderia fazer é colocar uma camada de ajuste e fazer uma correção de cor, de forma que esse vídeo de cima fique mais natural em relação ao vídeo de baixo. Ou então usar um recurso do próprio Ultra Key, aqui em Effect Control, que é o Color Correction. Vamos expandi-lo e temos três opções: Saturation, Hue e Luminance. Eu posso, por exemplo, modificar a saturação, aumentando ou diminuindo. Posso mudar aqui a luminância também, lembrando de nunca exagerar. Veja como fica se eu aumentar muito a luminância. Tentar deixar a minha cena mais natural. Você se lembra que falamos do Lumetri Color em nossa aula passada, e é um bom momento para que você possa também utilizá-lo para fazer as correções e deixar o vídeo de cima o mais natural possível em relação ao vídeo de baixo. Então é aquele trabalho de sensibilidade que você deve ter. Outra coisa também muito utilizada na internet, principalmente nos canais de YouTube, são as animações para as redes sociais ou solicitando inscrição, como essa. Vou dar um play aqui, você vê que não tem nada, aparece um botão clique e inscreva-se e a animação da mãozinha clicando. Vou jogar um vídeo aqui, que baixei também do Pixabay, de um rapaz aí fazendo o seu exercício. Digamos que isso seja um vídeo de um canal do YouTube. Vou colocar aqui a animação da inscrição em determinado ponto desse vídeo. Vou clicar em Effects e vou jogar o Ultra Key para a animação. Da mesma forma, vou clicar com conta-gotas e pegar aqui a tonalidade de verde que tenho. Pronto. Agora, ainda com a animação selecionada, eu venho aqui em Effect Control em Position e reposiciono esse item em um outro local da tela. Posso também em Scale redimensionar de forma que ele fique um pouco melhor localizado. E aí sim, eu dou um play. Assim como essa animação, existem diversas outras disponíveis para download na internet. E você pode utilizar o recurso do Ultra Key, aproveitando-se da questão do fundo verde para aplicar em seus trabalhos. Até agora, falamos então do fundo verde, ou azul se for o caso, aplicado digitalmente. Vamos ver uma situação real, uma situação de um tecido sendo iluminado com luz artificial, e a partir daí vamos ver como aplicar esse efeito e as grandes diferenças. Então eu tenho um outro vídeo aqui com outras características, né? Eu estou aqui fazendo um dos episódios do nosso Makefest, que é um programa que temos no YouTube. Inclusive, caso você não conheça, inscreva-se e acione as notificações para ficar sempre por dentro aí das novidades. São tutoriais bem rápidos que eu tenho certeza vão acrescentar bastante aí para as próximas produções que você fizer, não só no Premiere, mas como em diversas outras ferramentas. Esse é o objetivo do Makefest. Mas retomando o assunto, você vê que eu tenho um fundo verde, que inclusive está até muito bem iluminado, porém você percebe nitidamente que existem diversas tonalidades de verde. Diferentemente do verde inserido digitalmente, quando você trabalha com uma iluminação, você está sujeito a esse tipo de situação, ou seja, você vê que aqui o verde é um pouco mais escuro do que aqui. Isso tudo é uma questão de posicionamento dos refletores para iluminar o fundo e chegar o mais próximo possível da uniformidade para facilitar no momento da aplicação do efeito. Mas não se preocupe, isso pode ser resolvido até de uma forma simples. Uma outra questão nesse exemplo é que o meu fundo ele não está totalmente verde. Você vê que eu tenho aqui uma tela, mas que aqui na parte superior eu ainda consigo visualizar a parede que está por trás. Para resolver essa questão, com o vídeo selecionado, eu venho aqui ao lado esquerdo em Effect Control e vou utilizar a minha Pen Tool, que está aqui abaixo de Opacity. Clico na Pen Tool e vou fazer uma máscara, pegando até onde está a parte verde. Eu vou diminuir um pouco de tamanho essa imagem, vou colocar aqui em 25%. Isso me ajuda a ver todo o quadro aqui na tela de preview. Então com a Pen Tool eu vou clicar aqui e vou fazer
uma máscara apenas onde tem uma parte verde. E com isso, todo o restante já não aparecerá mais na minha cena. E isso serve para todo o meu vídeo. Veja que enquanto o vídeo roda, essa máscara é respeitada. Eu vou então aumentar de tamanho, colocar aqui em Fit, já tenho a visualização completa, e vou utilizar um background. Vou arrastá-lo para a minha timeline, mas eu preciso que o background fique abaixo do vídeo com a tela verde. O procedimento é simples então, basta eu clicar no vídeo com a tela verde, que é esse aqui, e arrastar para a track de cima. Posso reposicionar o meu background e aumentá-lo de forma que ocupe todo o tempo que meu vídeo estará no ar. Agora eu posso descer aqui uma track, então eu fico com o vídeo com a tela verde, logo abaixo o background que vou utilizar, seja um outro vídeo ou mesmo uma imagem, como é o caso, uma imagem JPG. Eu vou arrastar um pouquinho para o lado e posicionar a agulha em cima para que você veja como é esse background. É um background de um escritório. Ele ficou um pouco menor do que a tela e eu posso resolver isso com essa imagem selecionada, clicar em Scale e vou aumentar de forma que ele ocupe todo o espaço do meu vídeo. Pressiono Enter e pronto. Vou voltar com essa imagem para o início e vou aplicar, clicando em Effects, o nosso já conhecido Ultra Key. Vou clicar e arrastar, jogar o efeito para o vídeo com a tela verde, onde eu apareço. Vou rolar a tela aqui em Effect Control, clicar no conta-gotas e agora sim é aquela questão que eu havia dito. Em função de termos tonalidades de verde diferentes, quando eu puxo, por exemplo, esse tom de verde, obviamente que eu já tenho aqui a visualização da imagem do fundo. Mas se olharmos cuidadosamente, eu vejo que aqui nesse canto, por exemplo, tem muito ruído, justamente porque o verde não é uniforme em toda a sua extensão. Então, sempre que isso aconteça, eu recomendo que você vá repetindo o processo, clicando no conta-gotas e buscando outras áreas, até que pelo menos visualmente você consiga um resultado melhor. Vou clicar mais uma vez, vou pegar aqui um tom um pouco mais escuro, até encontrar um resultado que aparentemente fique melhor do que o anterior. Veja, esse já está bem melhor, continua com algum ruído, mas já está bem melhor do que o primeiro. Você se lembra que eu te mostrei que aqui em Output, por padrão, temos o Composite. Clicando e escolhendo o Alpha Channel, você vê que uma parte da imagem fica preta, que é a parte que não vai aparecer, e a parte que vai aparecer fica branca. E na parte preta, você vê que em alguns locais está um pouco desbotado. É justamente o sistema nos informando que essas regiões estão com tonalidades diferentes. E pode ser que você tenha alguns problemas aí no seu Chroma Key. Vamos deixar então com o Alpha Channel e mexer aqui em Mate Generation. Com essas opções expandidas, eu vou fazer algumas modificações. E aí é aquela história, não existe um número mágico. Cada filmagem vai precisar da sua sensibilidade para melhorar esse aspecto visual. É importante que você consiga deixar toda essa parte preta com uma tonalidade única. Então eu fiz alguns testes e cheguei a alguns números. Por exemplo, em Transparency eu vou diminuir até mais ou menos 19. Em Highlight eu vou jogar para 0. Em Shadow também para 0. Em Tolerância eu vou jogar 0 também. E em Pedestal vou aumentar para 67. Observe que assim eu consigo uma uniformidade na cor preta, assim como também uma uniformidade na cor branca. Vou voltar então de Alpha Channel para Composite e eu já tenho um resultado bem melhor. Porém, as bordas tanto do meu notebook quanto do meu contorno estão muito expostas, estão muito duras. Então eu vou minimizar o Mate Generation e expandir o Mate Cleanup. E aqui eu vou trabalhar também alguns números. Observe que quando eu movimento a opção Choke, eu minimizo e dou uma certa suavidade nas bordas dos elementos que estão no vídeo com o Chroma Key. O Soften também me ajuda nesse sentido. Eu não posso nem exagerar muito, porque se eu fizer isso, você vê que eu vou comendo aqui um pedaço da pessoa e do equipamento. Então eu posso trabalhar isso com muita suavidade, colocando, por exemplo, uma suavidade entre 10 e 13. Somente esses itens, teoricamente, já são suficientes para que você tenha um excelente resultado. Vale ressaltar que quanto melhor o produto bruto, quanto melhor a iluminação sendo feita, dando uma uniformidade no seu fundo azul ou verde, mais fácil você consegue obter um resultado como esse, bem limpo e como se realmente eu estivesse nesse local.
Eu poderia aplicar um outro efeito, por exemplo, aqui no meu background, clicando em Effects e procurando aqui um efeito chamado Blur. Vou procurar o Gaussian Blur, jogar para o meu background e aqui na aba Effect Control aplicar um pouco de Blur, aumentando esse número, deixando o meu fundo um pouco fosco. Não posso também exagerar muito, vou deixar aí mais ou menos com 11. E eu já tenho um belo resultado, bem profissional, dando um aspecto de que realmente eu estou nesse local. Então são essas as diferenças. O fundo verde aplicado digitalmente, você consegue um resultado muito mais rápido, porém, o fundo verde sendo iluminado com uma iluminação artificial, também se consegue um bom resultado desde que você mexa nesses parâmetros para fazer o seu trabalho com excelência.